estão conseguindo? Estão Sim, acessando? Estamos vendo. Ok, muito bem. Bom, então a gente vai falar sobre os desafios que nós temos, tivemos e continuamos tendo, né? E as tecnologias que estão nos ajudando na eletrofisiologia. A gente sabe que a arritmia, independente de ser uma arritmia supraventricular, como é o caso que eu estou mostrando aqui, e também a arritmias ventriculares, elas são entidades bastante comuns hoje no nosso meio. E até pouco tempo, quer dizer, até um tempo atrás, ela era tratada somente com medicações. Em torno de aproximadamente da década de 70 para cá, se começou a estudar mais o sistema elétrico do coração, através do estudo eletrofisiológico, onde geralmente você coloca um paciente na mesa e após você fazer a dissepsia do paciente, especialmente nas áreas venosas inguinal e do pescoço, você faz punções. Na grande maioria, o paciente, alguns casos de estudo eletrofisiológico, ele nem necessita ser sedado, mas nos casos de ablação, alguns pacientes você precisa fazer uma sedação, geralmente uma sedação leve também, com anestesista presente. E em raros casos, como a ablação de taquicardia ventricular ou de pacientes com fibrilação atrial, a gente faz anestesia geral. A gente geralmente necessita de uma anestesia geral, porque nós utilizamos uma tecnologia mais avançada, onde o paciente não pode se mexer, uma vez que se ele mexendo, ele pode alterar algumas estruturas que nós vamos explicar mais para frente. E nós sabemos que o que consiste o estudo eletrofisiológico é a relação, uma colocação de catéteres através do sistema venoso, geralmente o sistema venoso femoral. Nós introduzimos os catéteres até o coração, de tal maneira que nós dispomos os catéteres em regiões estratégicas do coração. Seja no ato direito, na região atrioventricular, próxima ao RIS, ao sistema de RIS, e também no ventrículo. E aqui nós podemos ter exatamente uma relação do posicionamento dos catéteres com os seus eletrogramas e a relação deles com o eletrocardiograma de superfície. Nós podemos ver a onda A, nós vamos ter geralmente relacionado ao catéter que está no ato direito alto. O catéter que fica na junção atrioventricular, ele vai registrar, como ele está no meio do caminho, na junção atrioventricular, ele vai registrar a atividade tanto atrial, do andar de cima, que é o do átrio, quanto ventricular, no andar de baixo, como também do próprio RIS, que é o sistema riciano, que é o sistema de condução que se introduz aqui na região atrioventricular. E o catéter que está no ventrículo direito, ele aparece registrando a posição intracavitária, o registro intracavitário dessa cavidade, que é o ventrículo direito, no caso. Então, aqui só para vocês terem uma ideia da disposição e da relação dos catéteres, dos eletrogramas intracavitários com o eletrocardiograma de superfície. E para que serve o estudo eletrofisiológico? Ele serve, obviamente, para ver indivíduos que têm dificuldade no sistema de condução, alterações no sistema de condução elétrica, como essa condução do átrio até o ventrículo, como nós podemos ver aqui. Se o indivíduo tiver um alargamento importante, com histórias de síncope, com queda e parada cardiorrespiratória, muitas vezes você pode elucidar o diagnóstico e indicar o implante de marca-passo nesses indivíduos, através do estudo eletrofisiológico. Óbvio que lança-se mão sempre do Holter de 24 horas antes, mas em muitos casos você às vezes não consegue detectar a arritmia que é a causa da síncope ou da parada cardiorrespiratória de um paciente. Até que nos idos dos anos 90, mais em torno da década de 90, foi criado, nós tínhamos até pouco tempo antes disso, o tratamento das arritmias supraventriculares e ventriculares através de uma corrente direta. Se aplicava uma energia, mas era uma energia extremamente alta no tecido cardíaco. O paciente tinha que estar em anestesia geral nessa época. A lesão era muito larga e não uniforme, ela poderia ser até arritmogênica posteriormente.
se liberava uma energia muito alta, de 2.000 a 3.000 volts. Então, óbvio que o paciente precisava de anestesia geral e muitas vezes se gerava um barotrauma e até tamponamento com morte súbita de alguns indivíduos. Até que na década de 90 se criou a radiofrequência, que é uma energia mais termocontrolada, você pode controlar a temperatura e também a potência, indo de 5 a 60 watts, até um pouco mais, até 70 watts, e você fazia uma lesão muito mais circunscrita, com tamanho controlável, mais uniforme. A sedação já não precisava ser uma anestesia geral, uma sedação moderada já serve, e as complicações, na grande maioria, são pequenos coágulos e raras complicações que nós vamos ver ao longo da apresentação. E as arritmias que podem ser ablacionadas, quer dizer, tratadas com essa energia de radiofrequência, são inúmeras. Podem ser as arritmias supraventriculares, do andar de cima do coração, quanto as arritmias ventriculares. E no decorrer dos anos, e são vários trabalhos, mostraram que o sucesso perioperatório é muito grande. Então, a eletrofisiologia veio não só para estudar os mecanismos das arritmias, como também tratá-las adequadamente de uma maneira muito efetiva e de tal maneira que o sucesso é muito alto, chegando até 98,9% nos casos de taquicardia por reentrada nodal e na grande maioria das arritmias cardíacas, com exceção da taquicardia ventricular e da fibrilação atrial, que o índice é um pouco menor, que são as arritmias que nos desafiam atualmente. E é muito segura. Por exemplo, a taquicardia por reentrada nodal é um mecanismo mais comum de taquicardia supraventricular. Usa-se uma via lenta que fica aqui realmente no meio do coração e você aborda geralmente essa porção mais distante, de preferência, do nó AV, para evitar um bloqueio atrioventricular. Como nós podemos ver, esse catéter aqui, ó, você localiza o RIS e você, de preferência, tenta o mais longe possível dele eliminar essa banda muscular que é responsável pela taquicardia por reentrada nodal, esse curto-circuito. Existem também as vias acessórias, que nós chamamos de síndrome de Wolff-Parkinson-White, alguns indivíduos que têm uma banda muscular nas laterais do coração, nas válvulas que ligam o andar de cima, que ligam o átrio ao ventrículo, e o sucesso agudo é muito alto nesses indivíduos, variando de 89% a 100%, com baixa recorrência, e o sucesso a longo prazo é bastante alto, com raríssimas complicações, felizmente. E você dispõe os catéteres no coração do paciente e você vai, de tal maneira que você vai mapear a arritmia e ver de onde está saindo essa arritmia. Nós temos na eletrofisiologia a disponibilidade de várias bainhas que facilitam a movimentação dos nossos catéteres, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, que muitas vezes nós realizamos punções transeptais através do forame oval para abordar as arritmias do átrio esquerdo, que são as mais comuns, são a taquicardia atrial e a fibrilação atrial, que é a mais comum. Então, nós temos... E o raio-x, a escopia, é extremamente importante, mas nós estamos vendo que, à medida que vai se passando o tempo, a gente vai cada vez utilizando menos a escopia, porque nós temos outros meios de avaliar a arritmia, mas ela ainda é muito prevalente, ainda no nosso meio, e aqui nós podemos ver a disposição dos catéteres dentro do coração. Aqui é o catéter mapeador, que vai criar a cauterização e eliminar a via acessória, o catéter de RIS, que fica no sulco atrioventricular, e um catéter do seio coronário que vem através da jugular interna direita, se posicionando no seio venoso para nós abordarmos aqui em oblíqua direita e aqui em oblíqua esquerda, para nós abordarmos o átrio esquerdo e ver se a origem da arritmia vem lá do átrio esquerdo ou não. E aí nós temos, então, o tratamento, como é o caso aqui dessa taquicardia, durante a aplicação de radiofrequência, o indivíduo saiu da taquicardia, basicamente ficou bem em ritmo sinusal, ou nos casos de indivíduos que têm uma pré-excitação ventricular, que é a síndrome de Wolff-Parkinson-White,
que nós podemos ver sim, essa onda delta aqui. Mesmo em ritmo sinusal, nós podemos localizar essa via e aplicar a energia de radiofrequência, eliminando essa via e estreitando o QRS, como nós podemos ver aqui, eliminando, então, a fonte de taquicardia, que é a via acessória. Existem outras arritmias, como a taquicardia atrial, que ela pode ser de um ponto e se espalhar centrifugamente, que ela pode, a grande maioria está no ato direito, em 95%, e em 5% ela se localiza no ato esquerdo. Como nós podemos ver aqui, o posicionamento de um catéter no ato direito, no foco de taquicardia atrial. Ou nós podemos até utilizar mapeamento multipolar. Existem catéteres que nós utilizamos de tal maneira que nós conseguimos localizar o foco da taquicardia se ele está mais próximo de um desses eletrodos que nós estamos dispondo aqui dentro do ato direito do paciente, o que facilita sobremaneira você localizar o foco de arritmia. No caso aqui, o foco estava entre esses eletrodos, aqui nós temos eletrodos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre os pares de eletrodos 6 e 7 ficava o nosso foco de arritmia e facilitado por um mapeamento multipolar. Como nós podemos ver aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui, daqui nascia e espalhava para o resto a ativação se espalhava para o resto do ato direito, como nós podemos ver na disposição do catéter. Até que na década de agora, em 2000 e pouco, foi criado pelos israelenses um mapeamento eletroanatômico, onde é um mapeamento tridimensional, onde você, através do posicionamento do catéter dentro de cada cavidade, no caso aqui um ato direito, você encosta em cada parede da cavidade e ele recria essa parede de uma forma muito, muito fidedigna, e você pode ver, inclusive, a ativação da arritmia, de onde está surgindo o foco da arritmia, o chamado hotspot, quer dizer, o foco quente. Nós podemos ver aqui, por exemplo, nessa ativação desse foco de taquicardia atrial, na aurícula direita, um foco mais... a cor vermelha, que é onde está saindo o foco de arritmia, e aí, à medida que essa ativação elétrica ela vai se espalhando, ela vai ela atingindo cores diferentes até o lilás, que é a ativação normal. Então, o foco quente, o foco vermelho, é onde geralmente está nascendo. Então, facilita muito o nosso posicionamento do catéter. Nós vamos até esse ponto e aplicamos essas bolinhas, são as aplicações de energia de radiofrequência, onde foi eliminado o foco de arritmia nesses indivíduos. Então, nós temos, então, um sucesso acima de 90% hoje em dia de taquicardia atrial. E aqui nós vemos também um outro foco de taquicardia atrial através do mapa de ativação. Nós temos um mapa de ativação onde nós podemos ver a ativação, o foco quente, que é o vermelho, e que se espalha de tal maneira a ativação elétrica, ou de uma outra forma, como se você jogasse uma pedra num lago e essa pedra formasse uma onda de ativação inicialmente aqui, e aí essa onda vai se espalhando no átrio até passar todo o átrio. Nós podemos ver que realmente o foco se inicia nessa região. Isso facilita muito a compreensão dos mecanismos da arritmia, se é focal, se ela é circular, se ela é reentrante, como nos casos de ablação de flutter atrial. E eu pude contribuir nesse caso. Nós tínhamos uma grande dificuldade lá na década de 90 e 98. Esse aqui é um artigo que nós publicamos em 1998 nos arquivos brasileiros de cardiologia, onde nós realizávamos aplicações de radiofrequência para a cura do flutter atrial. E nós conseguíamos de 80% a 100% de sucesso, sempre realizando um ecocardiograma transesofágico nesses pacientes, porque esses pacientes, tanto de flutter como também de fibrilação atrial, eles têm uma tendência a formar coágulos, e esses pacientes muitas vezes têm que ser anticoagulados previamente, e um eco transesofágico é sempre de bom tom realizar para ver se você não tem trombo, antes de
iniciar o procedimento em sala. Aqui é um exemplo de flutter atrial, como nós podemos ver as ondas chamadas F de flutter entre os complexos QRS, e a ativação dentro do ato direito através de um mapeamento multipolar, e aqui a aplicação de radiofrequência entre o anel tricuspídeo e a cava inferior, que é um istmo que nós abordamos, o chamado istmo cavo tricuspídeo, e a eliminação da taquicardia, como nós podemos ver. E aqui a disposição do catéter multipolar e o catéter de ablação, que ele faz um movimento de retração que vai do anel tricuspídeo até a cava inferior. E nós praticamente fechamos o circuito para que esse circuito de ativação elétrica ele não passe mais por esse istmo. E, por fim, nós também temos a ablação de fibrilação atrial, hoje em dia muito em voga, porque é extremamente prevalente e muito, não só na população idosa, mas em muitos jovens que apresentam a fibrilação atrial. E a fibrilação atrial paroxística, principalmente, nós sabemos que nasce nas veias pulmonares, nas veias que desembocam do pulmão no átrio esquerdo. Geralmente nós utilizamos como material o ecocardiograma transofágico pré, mas pode ser utilizado também durante a punção transeptal para nos guiar. O doutor Ricardo tem nos ajudado sobremaneira nesses casos de fibrilação atrial, na punção transeptal. Usamos um termômetro esofágico. Por que o termômetro esofágico é importante? Porque muitas veias, o antro das veias, ela se localiza na porção posterior do átrio esquerdo. E é justamente atrás ali que passa o esôfago. Nós temos que ter muito cuidado para não aplicar muito tempo energia de radiofrequência, que você pode esquentar, perfurar e causar uma fístula atrioesofágica, que é praticamente fatal. Então, nós temos um cuidado muito grande com isso e nós diminuímos, muitas vezes, a energia aplicada na parede posterior do átrio esquerdo. Nós sempre medimos o TCA, tempo de coagulação ativado, durante o procedimento. Por quê? Porque uma vez que nós aplicamos energia de radiofrequência dentro da câmara esquerda, que é o átrio esquerdo, no caso, você pode formar coágulos. E com isso você tem que deixar o paciente incoagulável, com TCA acima de 300 milissegundos, ou seja, ele com uma taxa de coagulação extremamente baixa para inibir a formação de coágulos durante a aplicação de radiofrequência. Muitos indivíduos, antes de ir para o procedimento de fibrilação atrial, eles realizam, às vezes, uma tomografia ou uma ressonância, geralmente para estudar a árvore anatômica, a árvore venosa desses pacientes. Porque muitos pacientes, às vezes, apresentam não só, a grande maioria são 4 veias, 2 veias do pulmão direito e 2 do pulmão esquerdo. No entanto, alguns indivíduos apresentam o tronco único e ou às vezes mais de 4 veias até. E a tomografia multislice ou a ressonância, elas nos apresentam isso e facilita até o mapeamento durante o procedimento. Aqui, para mostrar para vocês, no início do procedimento, nós vamos passando o catéter e ele vai pegando vários pontos e reconstruindo a cavidade. Ele, aos poucos, vai construindo essa cavidade, a ela ficar completamente construída. Aqui nós temos a região, uma visão anterior, antero-posterior, e aqui uma póstero-anterior. Aqui a porção anterior do átrio esquerdo, com o apêndice atrial esquerdo aqui. E nós realizamos, então, a aplicação de energia de radiofrequência ao redor dessas veias, do antro dessas veias, com o intuito de isolá-las, porque é dentro delas que vêm os impulsos que causam a fibrilação atrial, para dentro do átrio esquerdo. Então, a intenção da ablação de FA é o isolamento das veias pulmonares na sua grande maioria. Isso aqui resolve em torno de 80% a 90% dos casos, como nós podemos ver aqui. Isso aqui nós podemos ver que o registro intracavitário, ele mostra vários potenciais, como vocês podem ver, espículas, que são potenciais que vêm de dentro da veia. E depois que nós isolamos, elas praticamente desaparecem, como vocês podem ver aqui. Isso mostra, então, o isolamento eficaz da veia pulmonar.
E alguns casos de flutter atrial esquerdo, ou seja, arritmias bem mais complexas, que podem ocorrer depois de uma ablação de FA, e nós podemos entender o mecanismo de onde é que está passando essa ativação. Aqui nós podemos ver vai do vermelho até o lilás, ou seja, é uma ativação que ao redor do anel mitral ela está correndo, que é um flutter que utiliza o istmo mitropulmonar. E nesse caso nós aplicamos uma energia de radiofrequência que vai da válvula mitral até a veia pulmonar inferior esquerda, interrompemos então esse circuito. E também nas arritmias ventriculares, sejam monomórficas ou polimórficas, especialmente as monomórficas, nós temos avanços nisso, na ablação por radiofrequência. Em indivíduos com coração normal, né, é muito comum a ectopia de via de saída de VD, ou taquicardia ventricular de via de saída de VD. Nós podemos colocar o catéter numa posição onde nós podemos mimetizar a mesma ectopia, e aí nós aplicamos a energia de radiofrequência. E aqui, de novo, existe o papel preponderante do mapeamento eletroanatômico, que localiza o foco, e aqui, onde foi localizado, nós aplicamos a energia de radiofrequência. Aqui nós podemos ver um paciente em taquicardia ventricular, que após a aplicação saiu em ritmo sinusal, exatamente, e o paciente depois ficou com o ritmo sinusal, não mais produzindo taquicardia ventricular, como nós podemos ver. As arritmias ventriculares em indivíduos que têm cardiopatia estrutural, ou seja, têm doença cardíaca já estabelecida, são bem mais difíceis. Nós sabemos que o implante de CDI, ou cardioversor desfibrilador implantável, é muito importante, especialmente em indivíduos que têm uma fração de ejeção abaixo de 40%, 35%. Então, esses indivíduos apresentam arritmias ventriculares malignas, que podem ocasionar morte súbita, e o implante do CDI é extremamente importante, que pode salvar vidas. Mas muitos, como nós podemos ver, né, através de uma aplicação de um mecanismo de overdrive, revertendo desculpe, acho que eu tenho que voltar aqui, revertendo a arritmia, ou através de um choque. O problema é que muitos indivíduos apresentam arritmias ventriculares mesmo após o implante de desfibrilador. E é aí que vem o papel da ablação nesses circuitos, que pode ser realizada de várias maneiras. E o intuito dela, o principal hoje em dia, é que o mapeamento eletroanatômico, essa tecnologia é extremamente eficaz, porque nós podemos mapear o paciente mesmo em ritmo sinusal, sem necessidade de induzir uma taquicardia ventricular perigosa, que pode causar uma parada cardiorrespiratória. Nós podemos mapeá-la até em ritmo sinusal, onde nós vamos ver que onde ocorre uma voltagem pequena, menor que 1 milivolt, aparece em vermelho. Esse local é um local de possível fibrose, e nós aplicamos radiofrequência, o catéter aqui com radiofrequência, e podemos eliminar muitos casos, mesmo em ritmo sinusal. Nós tentamos induzir depois e esses indivíduos não conseguem. Hoje em dia também é muito interessante na eletrofisiologia o papel da ressonância, até pré-ablação nesses indivíduos com taquicardia ventricular. Por quê? Porque muitos indivíduos, sejam indivíduos chagásicos ou sejam indivíduos que têm indivíduos que sofreram infarto, que apresentam cicatrizes, todos esses indivíduos podem apresentar cicatrizes na ressonância. E através do realce tardio, muitos trabalhos mostram isso, você pode identificar esse realce tardio muito bem delimitado na ressonância, e você vai saber onde predomina esse realce tardio, ou seja, onde predomina essa cicatriz, essa fibrose, e é aí que você vai abordar o paciente. Muito provavelmente essa é a fonte da arritmia. Isso é muito interessante, porque muitos casos, até no meio do miocárdio, como nós podemos ver esse exemplo aqui, nós temos uma fibrose bem delimitada intramiocárdica, onde, através depois do mapeamento eletroanatômico, nós conseguimos localizar essa fibrose e eliminar a arritmia. E, por fim, o papel do eco intracardíaco, isso é uma coisa que nós estamos tentando
trazer para o servidor também. É um dispositivo como se fosse um ecocardiograma que fica na ponta de um catéter e nós introduzimos pela veia femoral até o coração. O probe ele vai até o ato direito, mas pode se introduzir nas câmaras e você enxergar melhor a câmera por dentro, melhor que um eco transesofágico, inclusive. Como vocês podem ver aqui numa punção transeptal, no indivíduo que submetido à ablação de fibrilação atrial, nós precisamos passar o catéter para o lado esquerdo. E isso você faz de uma maneira bastante segura, observando o movimento de tenda, forma-se uma tenda no forame oval, através do ecocardiograma intracardíaco. E não só isso, mesmo no final do procedimento ou durante o procedimento, você pode ver a formação e identificar a formação de trombos intracavitários e com isso você pode aspirar para evitar que ocorra fenômenos tromboembólicos e no final do procedimento, obviamente, você vê se tem uma perfuração da câmara cardíaca através da visualização de um derrame pericárdico, como nós podemos ver aqui, e mesmo antes do paciente se instabilizar hemodinamicamente, você fazer uma punção e evitar que ocorra uma catástrofe nesses casos. Ou seja, hoje em dia, nós temos, a tecnologia tem melhorado muito na eletrofisiologia, tanto para a eficácia do procedimento, quanto para a segurança do paciente e da equipe. É isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado.